Apaixonada pelo seu misterioso, ela fugiu do casamento com o faxineiro que mudou sua vida. Quando Suingil colocou os pés novamente em sua terra natal, tudo parecia um sonho. Ela se lembrava dos risos, das cores vibrantes do mercado e até do calor do sol tocando sua pele. Mas agora tudo havia mudado. Sua vida se transformara em um turbilhão. Seu coração batia acelerado diante da ideia de um casamento arranjado com Miguel, o herdeiro de uma das maiores famílias do país. Ele era encantador, carismático, mas envolto em mistério. A fama de seu pai, silêncio e segredos, pairava sobre eles como uma sombra. Enquanto sua família pressionava, exigindo que Suingil assumisse seu papel nesta elite sufocante, uma outra realidade a chamava. Carlos, o faxineiro simpático do hospital, onde sua mãe estava internada em coma, carregava um brilho nos olhos que a fazia esquecer do peso que a oprimia. Ele não dizia muito, mas seu sorriso sincero parecia sempre acalmar seu coração agitado. O impulso de esperança a cutucava. E se houvesse uma chance de reabilitação? Se a mãe despertasse e descobrisse que sua filha estava prestes a se casar com um homem cujos olhos escondiam segredos profundos? Com essa ideia, Suingil se viu em um redemoinho de emoções. Samuel, o braço direito da família de Miguel, observava tudo com um sorriso sarcástico. Afinal, ele sabia muito mais do que deixava transparecer. Como o espectador em um teatro de marionetes, cada movimento de Suingil lhe dava prazer. Ele entendia as fragilidades dela e usava isso a seu favor. A figura dele se tornou um espectro, uma presença sombria sempre à espreita. E ali, em meio à confusão, Miguel fez um pedido que deixou Suingil with words. Vamos nos casar, Suingil. Uma união que trará segurança para você e para os gêmeos. O coração dela pulou. Um futuro seguro, mas um futuro ao lado de quem? As revelações sobre a saúde de sua mãe pairavam no ar. O que acontece se ela despertasse? Como Suingil explicaria a escolha que estava prestes a fazer? O peso da pressão familiar, a expectativa da sociedade e a paixão ardente que sentia por Carlos pareciam estar em uma luta feroz dentro dela. Enquanto a noite caía e as luzes da cidade brilhosamente cintilavam, Suingil sabia que teria que fazer uma escolha: seguir o coração ou ceder à pressão de um legado que a sufocava. Com cada pulsação do seu coração, a resposta parecia mais distante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite caía e as luzes da cidade brilhavam, Suingil sentia seu coração agitado em um verdadeiro tumulto de emoções. A proposta de Miguel ainda ecoava em sua mente: seguir seu coração ou ceder à pressão. Mas antes que pudesse formar qualquer decisão, o som do telefone dela a tirou do devaneio. Era uma chamada estranha, com um número desconhecido. Um frio percorreu sua espinha ao atender. Suingil? A voz do outro lado soava nervosa, quase trêmula. Eu preciso que você venha ao hospital. É sobre sua mãe. O coração dela parou. Sobre sua mãe? A voz se tornou um eco distante enquanto ela se levantava abruptamente e a pressão em seu peito aumentava. A mensagem era clara. Algo terrível havia acontecido. Abandonando toda a preocupação com Miguel, Suingil correu pelas ruas até o hospital. O corredor estava deserto. O cheiro de desinfetante e a luz fria dos tubos fluorescentes a envolviam como um pesadelo.
Cada passo parecia mais pesado, como se o chão se tornasse um fardo. Ao chegar à enfermaria da mãe, ela ficou paralisada. A porta estava entreaberta. Swinguiu empurrou com força. O que viu fez seu coração desabar. Carlos, o faxineiro que lhe trouxera alívio e calor nos momentos mais sombrios, estava ali, com uma expressão devastada, segurando a mão da mãe dela. O que está acontecendo? Sua voz saiu quase como um sussurro. Carlos olhou para Swinguiu. A dor nos olhos profundos deixava claro que algo estava errado. Ele se aproximou, um tremor em sua voz. Ela teve uma parada cardíaca. Estamos tentando reanimá-la, mas não está funcionando. Swinguiu sentiu o mundo desmoronar em torno dela. O que lhe disse ecoou como um grito. Não está funcionando. Ela mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam enquanto um nó se formava em sua garganta. Não, não pode ser. Ela não se conteve. A dor nas palavras se misturava com o desespero. O médico apareceu em seguida. Sua expressão era grave. Ele confirmou o pior. Sua mãe estava em estado crítico e as chances de recuperação eram mínimas. Em instantes, Swinguiu estava em uma sala fria, cercada por tubos e máquinas, observando a batalha pela vida de sua mãe. O tempo parecia desacelerar, cada segundo esticando a realidade. E então, para sua surpresa, Miguel apareceu no corredor. Ele tinha um olhar sério, mas havia algo mais, uma estranha tensão no ar. Samuel estava atrás dele, contemplando a cena. O desprezo no olhar de Samuel fez Swinguiu sentir um arrepio. O que eles estavam fazendo ali? Eu não sabia que você estaria aqui, Miguel disse, com um tom que Swinguiu não conseguiu decifrar. Ele manteve os olhos evitando contato com Carlos, quase como se pudesse vê-lo um rival. Aconteceu algo gravíssimo. Naquele momento, Carlos parecia uma rocha em meio ao caos. Precisamos deixar a mágoa de lado. Mágoa? Pensou Swinguiu. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que qualquer um pudesse responder, a máquina que mostrava os batimentos cardíacos da mãe começou a apitar rapidamente. Um alarme ensurdecedor. O médico correu para a cama. A sala encheu-se de uma agitação frenética. Swinguiu perdeu a noção do que estava acontecendo, enquanto Carlos, Miguel e Samuel a observavam em silêncio, como se esperassem o quê? Quando a tensão era insuportável, uma voz alta ecoou pelo corredor, parada à porta. Esperem, eu conheço a verdade sobre sua mãe. Uma mulher pálida, com traços familiares, entrou abruptamente, fazendo todos pararem e olharem. Swinguiu reconheceu-a. Era Ana, uma velha amiga da família. Mas o que ela estava fazendo ali? E que verdade era essa? A sala se encheu de murmúrios. O que ela sabia que poderia mudar tudo? O olhar de Swinguiu foi do médico para Carlos, depois para Miguel, e finalmente para Ana. A incerteza e um pavor inconfundível a atingiram. Como tudo poderia ficar ainda pior? A noite tornou-se um turbilhão de emoções. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? E o que isso significava para seu futuro? A sala ficou em silêncio. Os olhares estavam fixos em Ana, que parecia carregada de um peso enorme, quase insuportável. A tensão era palpável, e o alarme na máquina da mãe de Swinguiu soava como um grito desesperado, clamando por atenção. O que você sabe? Swinguiu mal conseguia articular as palavras. A curiosidade misturada ao desespero a consumia. Ana respirou fundo, as mãos trêmulas segurando a borda da camisa. Eu não sei como dizer isso. Sua mãe não é quem você pensa que é. Um murmúrio percorreu a sala. Miguel e Samuel trocaram olhares confusos. Carlos estava paralisado, a boca entreaberta. O olhar de Swinguiu foi de uma pessoa a outra, tentando compreender a magnitude da frase.
O que você quer dizer com isso? Sua mãe me contou um segredo que eu prometi guardar. Ana hesitou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ela não é sua mãe biológica. Um choque percorreu o corpo de Swinguill. As palavras ecoavam na sua cabeça, misturando-se ao barulho ensurdecedor do monitor. Ela mal processava o que estava ouvindo. Não era possível. Tudo o que ela conhecia estava sendo desmoronado. O quê? Carlos finalmente quebrou o silêncio, a incredulidade estampada em seu rosto. Como assim? Ana olhou para Swinguill, seus olhos cheios de tristeza. Sua mãe adotou você. Quando você era apenas um bebê, ela teve que fazer um acordo com a família. E sua verdadeira mãe? Ana hesitou, o medo passando por seu olhar. Sua verdadeira mãe é de uma família rival ao legado de Miguel. A parte dela que teve que ficar numa prisão. As palavras de Ana eram como uma tempestade. Swinguill sentiu seu mundo desabar. O que isso significava para sua vida? Para seu futuro com Miguel? E principalmente para o que ela sentia por Carlos? Tudo o que construíra, todas as regras que seguira, agora pareciam ruínas. E se a verdade for revelada? Swinguill, é isso que eles sempre esconderam de você. Se Miguel descobrir, ele vai querer arrastá-la para longe. Ana olhou para o chão, envergonhada. Eles não vão deixar você se aproximar de Carlos. Um nó se formou na garganta de Swinguill. As emoções lutavam dentro dela, uma mistura de raiva, alegria e confusão. As promessas de segurança de Miguel agora pareciam uma prisão. Sua vida tinha sido construída sobre mentiras. E se eu não quiser ficar aqui? Ela se virou para Carlos, sua voz quase um sussurro. Eu não quero esse legado. Não quero a riqueza e as expectativas que vêm com ele. Carlos, o que eu faço? Carlos deu um passo à frente, seu olhar intenso. Swinguill, você tem que decidir o que quer. A escolha é sua. Não se deixe levar pelo que eles querem. Infelizmente, as vidas de todos nós estão entrelaçadas nesse jogo. O médico voltou à sala, o rosto embaraçado e preocupado. Precisamos de ação imediata. E olhou fixamente para Swinguill. O estado da sua mãe piorou drasticamente. Precisamos saber se você irá autorizar o procedimento. Mas entenda, pode haver consequências graves. A sala começou a se encher de nova agitação. Swinguill nem sabia se seu coração queria lutar ou desistir. Cada novo desafio parecia um empurrão contra as paredes de sua antiga vida. O que ela realmente deveria fazer? Os segredos que descobria alteravam tudo, a levando a um abismo sem fundo. E no meio daquele caos, a verdade sobre sua própria mãe era um eco distante. O que mais teria que enfrentar antes que a noite acabasse? A pressão crescia. As escolhas eram urgentes, e com isso, uma nova tensão se formava. O que mais Ana sabia? O que poderia vir a seguir? Swinguill sentiu que a escuridão não apenas se aproximava, mas estava ali, esperando o momento certo para engoli-la. Ela tinha que reagir rapidamente, mas sentia que não havia certeza no caminho à frente. Swinguill sentiu seu coração disparar, enquanto as palavras de Ana ecoavam em sua mente. Sua mãe não é quem você pensa que é. O som da máquina se intensificava, como se também estivesse reagindo ao caos das revelações. Sua mente girava, tentando encontrar um sentido para tudo. Isso é impossível, gritou Carlos, claramente agitado. Você está dizendo que a vida dela, toda a vida dela, foi construída sobre mentiras? A expressão de Ana estava cheia de pesar. Ela balançou a cabeça, como se quisesse recuar e levar de volta o que havia dito. Mas era tarde demais. Todas as atenções se voltaram para Swinguill. Os rostos de Miguel e Samuel se tornaram um borrão à sua frente. Ela não conseguia se concentrar. Era como se tudo tivesse perdido o sentido. O que mais você sabe, Ana? A voz de Miguel parecia distante, mas havia uma urgência subjacente. Essa é uma informação crucial. Eu não sei de tudo. Ana falava com hesitação, como se o peso de cada palavra fizesse seu peito apertar ainda mais.
Apenas que sua mãe sempre teve medo de que alguém descobrisse. Ela fez tantas escolhas para proteger você. Uma batida forte interrompeu a conversa. A porta da enfermaria se abriu com um estrondo. Um homem, com uma postura imponente e olhos severos, entrou sem pedir licença. O olhar dele era intenso, centrado em Swingill. "Oh, Swingill!" ele gritou, quase explodindo de raiva. "Você precisa ouvir o que tenho a dizer. É sobre sua mãe e seu passado." Os outros estavam em silêncio, todos surpresos. Swingill estreitou os olhos, tentando reconhecer o intruso. "Quem é você?" perguntou, sua voz baixa e tensa. "Eu sou Victor, o pai biológico de sua mãe." A revelação caiu como um peso sobre todos. Um silêncio mortal tomou conta da sala. "Ela precisa de você. E eu vim para avisá-la." Swingill mal conseguia processar. O que esse homem estava dizendo? Como ele sabia sobre ela? Como ele ousava entrar ali, naquele momento? "Você está mentindo!" Carlos bradou, mas a expressão de Victor era fria e determinada. "Não, o que estou dizendo é verdade." Ele se virou para Swingill. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior, algo que colocou nossas vidas em risco. Você precisa entender que sua vida está em perigo agora. Parou tudo. Samuel se intrometeu, tentando recuperar o controle da situação. "Vamos com calma. O que você quer dizer com isso?" Victor olhou ao redor com desdém. Ele se aproximou da cama onde a mãe de Swingill permanecia inconsciente. Sua mãe estava fugindo de uma organização que quer a verdade enterrada. Quando ela a adotou, fez isso para protegê-la. Protegê-la? Swingill estava em choque. Protegê-la de quê? De um passado que ela não consegue escapar. Victor respirou fundo, seu olhar intenso. "Você vai descobrir que esses segredos envolvem não apenas sua mãe, mas também a família de Miguel. Eles não vão parar até que ela seja silenciada para sempre." As palavras dele cortaram como facas. Swingill olhou para Miguel, que estava pálido e tenso. A conexão entre suas famílias era mais profunda do que ela havia imaginado. Sentiu o chão se abrir sob seus pés. "A verdade é, Swingill, a escolha é sua. Você deve decidir em quem confiar", disse Victor, sua voz grave e poderosa. Um alarme disparou. O monitor da mãe de Swingill começou a apitar freneticamente. Médicos e enfermeiras correram para o quarto. Nesse caos, Swingill sentiu o mundo girar. Olhar para Miguel, olhar para Carlos, olhar para Ana. Tudo havia mudado em um instante. Apenas um segundo antes de perder a consciência, ela pôde ver o rosto de Carlos, sua expressão de preocupação. Mas não era isso que a preocupava. Era a dúvida, o abismo de incerteza sobre quem realmente era. Então, o que significava amar alguém escondido por segredos? E o que faria agora? O coração dela estava dividido, e a noite, que já era um turbilhão, se tornava uma tempestade. Enquanto a sala era preenchida pela agitação dos médicos e os gritos de desespero, Swingill soube que a verdade sobre sua mãe era apenas a ponta do iceberg. Outlook agora estava mais obscuro. O que aconteceria se ela fosse forçada a escolher entre o amor que sentia e o sangue que a definia? E, especialmente, o que Victor verdadeiramente queria? Isso estava apenas começando. Swingill sentiu seu mundo desmoronar enquanto Victor falava. O coração disparava e ela mal conseguia respirar. Seu passado está em risco, pensou enquanto a tensão se espalhava pela sala. O barulho ensurdecedor do monitor da mãe dela misturava-se com um murmúrio choroso de Ana e a expressão congelada de Miguel. O peso da revelação pulsava como um tambor. Carlos ficou em silêncio, os olhos escaneando as expressões aflitas ao seu redor. Ele sabia que algo sério estava em jogo. O olhar dele buscava o dela, uma oferta silenciosa de apoio em meio à tempestade. Mas tudo parecia tão confuso. Quem era Victor realmente? E por que o destino dela estava tão entrelaçado com esses segredos obscuros? Subitamente,
Um grito cortou o ar gelado do hospital. Era Samuel. Ele estava de pé, a expressão distorcida em choque. "Precisamos sair. Eles vêm!" exclamou, com os olhos arregalados como se vissem um fantasma. O alarme do monitor continuava a soar, mas a urgência na voz dele parecia provocar um pânico maior. "Quem vem? O que está acontecendo?" A mente de Swinguil girava em chamas. Não havia tempo para perguntas. Ela viu as enfermeiras correrem ao redor da cama, tentando estabilizar a mãe dela. A tensão crescente entre os que estavam ali. Victor olhou rapidamente para a porta. "Eles não podem saber que você está aqui", disse a voz tensa, como se estivesse prestes a desmoronar sob o peso do que sabia. "Se eles descobrirem que você existe, a sua vida e a da sua mãe estarão em risco." As batidas pesadas pareciam ecoar no coração de Swinguil. A ideia de alguém vir atrás dela, como se fosse um troféu, a horrorizava. Miguel estava paralisado, mas também havia uma nuvem cruzando seu olhar. Ele não deixaria isso acontecer. Não poderia. No entanto, quando Samuel disparou para a porta, uma cena ainda mais dramática se desenrolou. A porta se abriu, revelando um grupo de homens altos e sombrios, com armaduras que refletiam a luz fria do corredor. O cheiro de medo enchia a sala enquanto eles entravam. O líder, com um olhar tão afiado quanto uma lâmina, disse: "Estamos aqui em busca da verdade." O tempo pareceu parar. Swinguil sentiu uma onda de terror atravessar seu corpo. A presença dos homens era opressora, completamente diferente de qualquer coisa que ela havia enfrentado. Eles não estavam ali para ajudar. Miguel avançou. "Você não tem poder aqui!" gritou, tentando mostrar bravura. Mas os homens não se intimidaram. O líder olhou nos olhos de Swinguil e disse, quase como uma declaração: "Você é o elo que nos liga a tudo isso. Venha comigo e você saberá a verdade que sua mãe manteve em segredo." A sala foi tomada por murmúrios. Miguel pareceu hesitar, os olhos dilatados. Carlos estava prestes a reagir, mas Swinguil não conseguia se mover. O que significava isso? Por que ela? "Swinguil, você precisa decidir", Carlos disse, sua voz cortante. O desespero era palpável. "Não vá com eles." E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher de cabelos escuros, que parecia tão familiar, surgiu atrás dos homens. Seus olhos eram semelhantes aos de Swinguil. A mulher olhou diretamente para ela, cheia de determinação, e disse: "Você não é só uma peça no jogo. Você é muito mais do que isso." Um novo choque percorreu o corpo de Swinguil. "Quem é ela?" pensou, enquanto o caos se intensificava. Antes que pudesse entender, a mulher se aproximou e gritou: "Mãe, estou aqui. O que você fez com ela?" A sala ficou em silêncio. Todos olharam para a mulher, e a mente de Swinguil se virou de ponta cabeça. Era como se tudo tivesse mudado de repente. Como se ela estivesse em um filme de ação em que a vida dela era a linha de frente. E agora novas verdades estavam prestes a serem reveladas. O que mais estava escondido? A incerteza a devorava. E enquanto o monitor da mãe apontava para um quadro sombrio de alerta, Swinguil percebeu que a resposta para tudo isso estava mais perto do que ela pensava. A verdade a aguardava, mas a que custo? Swinguil estava paralisada. A mulher desconhecida, com a semelhança marcante, era como um espelho quebrado refletindo verdades obscuras. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a sala se encheu rapidamente de murmúrios. A tensão era palpável, e o monitor da mãe dela continuava a apitar em um ritmo frenético, como um grito desesperado. "O que você quer dizer com isso?" Swinguil forçou a voz, o coração batendo descompassado. A mulher se aproximou, os olhos firmes, cheios de algo que parecia uma determinação feroz. "Eu sou Luna, sua irmã." A revelação caiu como uma bomba.
O choque era tão intenso que parecia que o ar havia saído de seus pulmões. Todos na sala estavam em estado de choque. Miguel e Samuel trocaram olhares incrédulos. Carlos esticou o pescoço para ver melhor, os olhos dele arregalados, como se ele estivesse tentando absorver a enormidade daquela revelação. Suingil olhou para Luna, confusa. Está brincando? Como assim, minha irmã? A realidade parecia escorregar por entre seus dedos, e a angústia que sentia era insuportável. Sua mãe me manteve afastada por muito tempo, porque eu sou o que ela sempre temeu, Luna disse, a voz tremulando de emoção. O passado dela não é apenas sobre você, é sobre nós duas. E naquele momento, uma nova onda de caos irrompeu na sala. Miguel avançou em direção a Luna. Seu olhar era uma mistura de raiva e confusão. Como você entrou aqui? O que você realmente quer? Antes que Luna pudesse reagir, um dos homens que a acompanhava deu um passo à frente. O que você não entende é que essa família está envolvida em algo muito maior do que apenas segredos familiares, ele disse, o tom carregado de desprezo. Se a verdade for revelada, todos nós estaremos em perigo. Mas eu não sou uma ameaça, gritou Luna, fazendo Suingil estremecer. Vocês não entendem. Eu só quero uma explicação. Nesse instante, o monitor da mãe de Suingil começou a apitar ainda mais intensamente. A correria dos médicos parecia longe, como se o tempo tivesse parado. E a cada segundo que passava, a tensão aumentava. Furiosa, Suingil olhou para Victor, incapaz de manter o silêncio. O que você tem a ver com tudo isso? Você era apenas um estranho, e agora... Sua voz falhou, o desespero se refletindo em seu olhar. Eu fui forçado a deixar sua mãe quando vocês eram crianças. Ela não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. Esse homem que você chama de Miguel... Victor se virou, um olhar intenso queimando em seu rosto. Ele é a chave para tudo. As palavras foram como uma punhalada. O olhar de Miguel se transformou de raiva em confusão. Do que você está falando? O que eu tenho a ver com isso? Sua família. O legado. Eles estão envolvidos em um esquema que pode devastar tudo. Sua mãe fez escolhas para proteger vocês, e agora estamos aqui enfrentando as consequências, Victor disse, sua voz tomando um tom gélido. Suingil começou a sentir que tudo estava desmoronando diante dela, como um castelo de cartas. E assim, as revelações continuavam a se desenrolar, uma após a outra, como se o tempo estivesse conspirando contra ela. Mas então, um grito ecoou pela sala. A máquina começou a emitir um alarme ainda mais intenso. Suingil virou a cabeça rapidamente. Os médicos estavam desesperados, tentando estabilizar sua mãe. E o pânico se instalou, porque a vida dela estava pendendo por um fio. O que está acontecendo? Gritou Carlos, e todos se viraram. Luna estava com lágrimas nos olhos, as mãos tremendo. Se algo acontecer com ela, vocês nunca saberão a verdade absoluta. E nesse momento de desespero, a verdadeira natureza de cada um se destacou. Os segredos, os medos, as verdades não reveladas estavam finalmente prestes a ser expostas. Mas a que custo? Como elas iriam moldar o futuro de Suingil? Ela não sabia. As salas se tornaram um campo de batalha, e ela precisava decidir. Então, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria pela sua verdade? A urgência estava no ar. Mesmo cercada pela confusão, Suingil sentia que mais segredos estavam prestes a ser revelados. O que estaria esperando por ela nas próximas horas? E o que aconteceria se o passado finalmente se encontrasse com o presente de uma forma devastadora? Suingil estava paralisada. Sua mente estava um turbilhão, e as palavras de Luna pesavam como chumbo. Irmã, o que isso significava? Mas e a minha mãe? O monitor da mãe apitava e a urgência atingiu um pico. Precisamos agir, Carlos gritou, quebrando o silêncio que se seguiu à revelação de Luna. Suingil voltou a olhar para ele,
sentindo a tensão nos músculos. O pânico na sala era palpável. Ela sentiu o aperto no peito aumentar a cada segundo. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Luna, um olhar de desconfiança nos olhos. O homem ao seu lado fez um gesto. "Calma", o líder dos homens sombrios disse, e a intenção dele soava quase arrogante. "O que está em jogo aqui não é só sua mãe. É muito maior. Você não sabe o que estão preparando para você." A sala se encheu de murmúrios ansiosos. Swinguill sentia a pressão aumentar. Em meio ao caos, a voz de Victor se ergueu novamente, firme e determinada. "Eu estou aqui para proteger você, Swinguill. Você precisa da verdade." Mas o que a verdade realmente significava naquele ponto? A identidade de sua mãe não era a única coisa em jogo. Seus pensamentos giravam em direção à exposição que estava por vir. Se a verdade sobre sua mãe fosse revelada, tudo o que conhecia poderia se desmoronar. Seu coração disparava. "Cada segundo conta", Miguel gritou, sua voz clarificando a confusão ao seu redor. Ele agarrou a mão de Swinguill e ela ficou sem ar. "Nós precisamos saber o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Eles estão chegando." Samuel alertou novamente, a expressão de terror estampada no rosto. Swinguill olhou para a porta. O tempo parecia estar se arrastando, e o pânico enchia o local como um gás tóxico. E então, o que nenhum deles esperava aconteceu. A porta se abriu abruptamente, revelando uma figura alta com uma máscara vendada. Uma mulher, a voz feminina profunda, disse: "O jogo acabou." O terror tomou conta de todos. Uma onda de choque atravessou a sala. A mulher avançou com um ar de autoridade que parecia ter sido moldada pela dor. O caos dentro de Swinguill aumentou com essa nova presença. "O que você quer?" Miguel perguntou, os olhos arregalados. Havia uma fraqueza na voz dele que não era comum. "A verdade. E você, Swinguill, precisa decidir. Você quer conhecer seu verdadeiro legado?" A mulher avançou sem medo e os homens ao seu redor pareciam incertos. "O que você sabe sobre a nossa família?" A curiosidade de Luna agora se misturava com um frenesi. "Sua mãe", a mulher disse, inclinando a cabeça para Swinguill. "Sua mãe está viva, e quando ela acordar, tudo o que você pensou que sabia sobre sua vida e sua identidade mudará para sempre." Um barulho ensurdecedor encheu a sala. Swinguill sentiu as pernas vacilar. Como? Ela estava tão próxima. Os médicos lutavam para reanimar sua mãe. Com a voz entrecortada, questionou: "O que quer dizer com isso?" Ela fez um sacrifício. E agora, a verdade dos seus laços familiares pode ser a última esperança para salvar não só ela, mas também você. A família de Miguel não é o que parece. As últimas palavras da mulher ecoaram na sala como um trovão. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Swinguill olhou para Miguel, depois para Carlos, para a mulher mascarada. A revelação cruel a atingia como um golpe. O que isso significava? A vida dela estava prestes a ser repleta de mentiras e segredos, todos interligados. Victor finalmente se aproximou dela, os olhos ardendo como brasas. "Não há mais tempo. Se você não decidir agora, a verdade sobre sua mãe pode ser perdida para sempre." Os sussurros na sala se intensificaram. Os cuidados médicos em meio ao caos deixavam Swinguill atordoada. A máquina da sua mãe apitava freneticamente. O dilema bebeu suas forças. A verdade ou a segurança de quem a cercava. E foi nesse instante que tudo se acelerou. O monitor começou a piscar e um grito ensurdecedor ecoou. O médico correu para a cama da mãe e Swinguill se sentiu paralisada. O que aconteceria a seguir? A verdade estava prestes a ser revelada, mas numa corrida contra o tempo, tudo poderia mudar mais uma vez. Diante de todas as mudanças, um pensamento a consumia. Até que ponto você estaria disposta a arriscar por aqueles que ama?
E enquanto a sala mergulhava mais fundo em caos, a resposta de Swinguill se tornava mais crucial do que nunca. Swinguill estava paralisada. Sua mente estava um turbilhão, e as palavras de Luna pesavam como chumbo. Irmã, irmã, o que isso significava? Mas e a minha mãe? O monitor da mãe apitava e a urgência atingiu um pico. Precisamos agir, Carlos gritou, quebrando o silêncio que se seguiu à revelação de Luna. Swinguill voltou a olhar para ele, sentindo a tensão nos músculos. O pânico na sala era palpável. Ela sentiu o aperto no peito aumentar a cada segundo. O que você quer dizer com isso? Perguntou Luna, desafiando a nova realidade. O homem ao seu lado fez um gesto, bem na hora em que a enfermeira correu para ajustar os aparelhos. Calma! O líder dos homens sombrios interrompeu, e a intenção dele soava quase arrogante, repleta de autoridade. O que está em jogo aqui não é só sua mãe. É muito maior. Você não sabe o que estão preparando para você. A sala se encheu de murmúrios ansiosos. Swinguill sentia a pressão aumentar. Em meio ao caos, a voz de Victor se ergueu novamente, firme e determinada. Eu estou aqui para proteger você, Swinguill. Você precisa da verdade. Mas a verdade parecia cada vez mais distante. O coração dela disparava, enquanto a mulher mascarada se aproximava. Seu olhar fixo e penetrante. Você deseja a verdade, Swinguill? Ela perguntou, quase um desafio. Então ouça. Sua mãe está viva. Quando ela acordar, tudo o que você pensou que sabia sobre sua vida e sua entidade mudará para sempre. Um barulho ensurdecedor preencheu a sala. O monitor começou a apitar freneticamente. Swinguill sentiu as pernas vacilar, a adrenalina empurrando para frente. O que era esta nova informação? Sua mãe viva! O que estava acontecendo? O que quer dizer com isso? Swinguill perguntou, sua voz quase um sussurro. O médico se aproximou da cama da mãe, sua expressão concentrada e preocupada. Não há mais tempo. Se você não decidir agora, a verdade sobre sua mãe pode ser perdida para sempre. Victor disse, o desespero ecoando na voz dele. Enquanto isso, a mulher de olhos escuros dirigiu-se a Swinguill. Você precisa entender que a vida dela está conectada a algo muito perigoso. O que você não sabe? O que você está prestes a descobrir pode colocar todos nós em risco. Isso não é só uma questão de família, é uma questão de sobrevivência. E então um grito estourou por detrás da porta. Era uma enfermeira, seus olhos arregalados de pavor. Algo está errado. A paciente está reagindo. Precisamos de todos agora. O ambiente tornou-se um campo de batalha. Swinguill olhou para Miguel, depois para Carlos, para a mulher mascarada. A revelação cruel a atingia como um golpe. O que isso significava? A vida dela estava prestes a se desmoronar. A enfermeira gritou mais uma vez, cortando a tensão. Rápido! Precisamos estabilizar a paciente! Swinguill não conseguia processar. Cada um estava em seu universo de pânico. Mas então a mulher mascarada avançou e pegou a mão de Swinguill. Leve-me com você. Ela não teve tempo para responder, pois o médico começou a gritar ordens. A sala estava em polvorosa. E foi então que a mulher puxou Swinguill sem avisar. O que você está fazendo? Gritou Swinguill, sentindo seu corpo ser arrastado. A mulher a conduziu em direção à porta, enquanto Carlos tentava segui-las, mas um segurança bloqueou seu caminho. E foi nesse momento, com o ar carregado de tensão, que a verdadeira identidade da mulher começou a se revelar. Ela removeu sua máscara lentamente. Swinguill se viu presa em um olhar que conhecia bem. Aqueles olhos, aquele sorriso. Mãe! Swinguill gripou, a incredulidade escandalizada. Era ela. Mas como? Por que tudo isso? Eu só tinha uma chance. E nós precisamos ir agora, a mulher disse.
seu olhar carregando um desespero que Swingle nunca tinha visto antes. O mundo de Swingle começou a girar novamente. Cada verdade até então estabelecida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Como sua mãe pôde estar tão perto? E se tudo fosse uma armadilha? O que mais você escondeu? Perguntou Carlos, a busca pela verdade em seu tom. Tudo, a mãe respondeu, e seu olhar se aprofundou na sala lotada. Foi para proteger vocês. A vida de todos nós depende disso. O médico e a enfermeira estavam prontos para agir, mas a tensão na sala pulsava como nunca. Cada um estava com suas próprias verdades, segredos guardados por toda a vida. E assim, enquanto o caos cercava, a sala ficou congelada, o peso das revelações pairando no ar. O que mais estaria por vir? E quem realmente estava seguro? A vida de Swingle, Carlos e até mesmo Miguel poderia mudar para sempre. A resposta estava ecoando pela incerteza da sala, e o mundo que conheciam estava prestes a se dividir em dois. Swingle estava paralisada. Sua mãe estava ali, viva, mas a confusão era imensa. O que mais ela poderia esconder? As luzes da enfermaria tremulavam e o coração dela pulsava num ritmo frenético, como se anunciasse uma tempestade prestes a estourar. "Mãe!" ela quase gritou, a incredulidade estampada no rosto. A mulher à sua frente, que ela sempre acreditara estar em coma, agora estava tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. "Como você pôde?" "Não há tempo, Swingle." A mãe respondeu, com um olhar que mesclava urgência e medo. "Deles precisam de você. Precisamos ir agora." Mas antes que pudesse reagir, uma explosão de sons ecoou pela enfermaria. As luzes começaram a piscar e os médicos em volta da cama da mãe tentaram estabilizar a situação. O pânico percorreu a sala e a realidade parecia prestes a se despedaçar diante dela. "O que está acontecendo?" Carlos gritou, a voz elevada, enquanto tentava avançar em direção a Swingle. "Fique atrás de mim." Miguel fez menção de proteger Swingle, mas a tensão já estava insuportável. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens mascarados entrou, armados e prontos. "Nós temos que levá-la!" gritou o líder do grupo, apontando para a mãe de Swingle. O clima de ameaçadora tensão envolveu a sala. A enfermeira, olhando para a situação em plena ebulição, quase desmaiou. Swingle aproveitou o momento, agarrando o braço da mãe. "Não! Mãe, não deixarei você ir." O líder dos homens operou um movimento brusco. "Se você não cooperar, não poderei garantir a vida dela." O olhar dele era frio, implacável. Luna, que estava em choque, então gritou: "Swingle, eles estão mentindo! Não vá com eles!" E a mãe, com a expressão láctea, murmurou: "É verdade, mas há coisas que você ainda não sabe, Swingle. Segredos que ele não quer que você saiba." Foi como se uma bomba tivesse estourado. Swingle olhou para o homem que estava ameaçando sua mãe, então para Carlos, e de volta para sua mãe. "Segredos? Que segredos? O que mais você ocultou de mim?" A explosão de tensão fez os homens hesitarem, mas logo o líder voltou a olhar intensamente para Swingle. "Eu sabia que você não ia acreditar", ele disse, quase em tom de desprezo. "A verdade é que eles estão usando você. Você é parte de um plano muito maior." Então, sem aviso, o monitor da mãe apitou, e antes que Swingle percebesse qualquer coisa, a cama começou a tremer. O médico, já em estado de alerta, gritou: "Precisamos estabilizar a paciente agora." O tempo parecia se arrastar enquanto tudo ficava nesse turbilhão. E então, um dos homens cambaleou, disparando uma arma acidentalmente que atingiu uma máquina de suporte vital. O som estonteante da máquina cortando o silêncio foi como um pedido de socorro. "Não!
Swinguiu berrou, seu coração se partindo. E em um instante, o caos se desencadeou. As pessoas começaram a gritar, e a enfermeira derrapou no chão úmido, enquanto os médicos tentavam controlar a situação. Mas, neste momento de confusão, um barulho estrondoso ressoou. O teto começou a desabar. Pedras e gesso caíam pesadamente pelo ar, como se o universo estivesse desmoronando. Foi então que, bem no meio da fúria, a mãe de Swinguiu, olhando nos olhos da filha, soltou uma frase que mudaria tudo. Swinguiu, você é a chave. Você precisa saber quem realmente é. E antes que pudesse entender, uma luz ofuscante a envolveu. O mundo girou, e a sensação de queda tomou conta dela. Tudo estava prestes a mudar novamente, e a única certeza que Swinguiu tinha era a dúvida sobre quem ela realmente era. Quando a poeira assentou, Swinguiu percebeu que algo havia mudado. O ambiente ao seu redor era diferente, e o olhar dos homens, antes ameaçador, agora estava cheio de medo. O que mais tinha acontecido? O que é que ela ainda não sabia? E por que aqueles homens estavam tão apavorados? A resposta ainda pairava no ar, como um mistério impenetrável, deixando a sala cheia de perguntas não respondidas e corações acelerados. Swinguiu estava atordoada, seu coração disparado, enquanto sua mãe a encarava com uma mistura de urgência e apreensão. Não havia tempo a perder. A casa começou a desmoronar ao redor delas, e aqueles homens mascarados se aproximavam, prontos para cumprir suas ameaças. Com um último olhar que falava mais do que palavras. A mãe segurou firme a mão da filha. Nós precisamos sair agora, gritou ela, puxando Swinguiu em direção à porta. O caos da enfermaria se transformou em uma cena de ação de filme, com médicos gritando e enfermeiras correndo. Os alarmes das máquinas ecoavam, um lamento insuportável. Mas Swinguiu hesitou. Mãe, e a minha vida? O que está acontecendo? A incerteza misturava-se ao medo, um nó em sua garganta. Você vai entender tudo, mas não agora. Confiar em mim é a única forma de te proteger. E mais importante, proteger sua mãe. Um estrondo ecoou próximo a elas, e o líder dos homens mascarados fez um sinal. Precisamos dela, disse, sua voz ácida e despachada. Não, Carlos interferiu, tentando interpor-se entre a mãe e os homens. Você não pode levar ela. O homem olhou para Carlos com desprezo. Isso não é questão de sua escolha. E nesse momento a sala tremeu outra vez. Poeira caía do teto, e Swinguiu sentiu seu corpo tremer de medo. Vá! A mãe gritou para Swinguiu, e lágrimas brotaram nos olhos da filha. O que ela faria sem sua mãe? Qual seria o futuro sem aquelas respostas? Mas a urgência do momento fez Swinguiu lembrar do que estava em jogo. Ela segurou a mão da mãe com força e, em um ato de coragem, puxou-a em direção à saída. Vamos, mãe, disse, a determinação misturada com um profundo medo. A cena se desenrolou como em câmera lenta. Os homens começaram a se mover. Miguel e Samuel tentaram expor uma improdutiva resistência. As luzes começaram a piscar, e o eco dos alarmes criava um som ensurdecedor. Precisamos nos separar, gritou a mãe. O caminho para a verdade é perigoso. Confie em sua intuição. Swinguiu olhou para Carlos, seu coração se apertando ao pensar que poderia deixar todos para trás. Mas a situação se tornava cada vez mais arriscada, e ela precisava decidir. Uma lufada de ar fresco pareceu soprar pela porta. Uma chance de fuga. A adrenalina tomou conta. Venha! Ela disparou, puxando sua mãe no caminho de saída. A sala estrondava. O olhar de Luna buscava Swinguiu. Um pedido silencioso de ajuda. Swinguiu hesitou por um instante, mas a expressão firme da mãe a encorajou. Vá, Luna! Confia em mim! Gritou para a irmã.
sabendo que tudo culminaria numa nova batalha. Swinguill e sua mãe correram para o corredor. Carlos estava logo atrás, e os três puderam sentir a pesadíssima tensão crescente. "Eles estão vindo", disse Carlos, a respiração ofegante. A consequência do que estava por vir parecia insuportável. Ainda ouvindo os gritos e os sons dos homens mascarados, Swinguill se perguntou o que o futuro guardaria. Se a verdade estava diante dela, qual era o legado que precisavam romper? Para salvar sua mãe. Para finalmente ficar em paz. Enquanto eles corriam, o eco daquelas revelações soava como um chamado. A vida de Swinguill estava em transe, mas agora ela não tinha dúvidas. O que quer que houvesse pela frente, elas enfrentariam juntas. Quando finalmente deixaram o hospital, uma nova vida as aguardava, repleta de incertezas, segredos e a luz da verdade que estava há tanto tempo escondida. E ao olharem para o horizonte, um novo dia se descortinava, exato como um novo capítulo que ainda estava, de fato, por escrever. E assim, os laços se estreitaram, mas a dúvida persiste. Qual seria a verdadeira história por trás da vida delas? A aventura estava apenas começando. E a conexão entre passado e futuro revelaria verdades que ninguém poderia prever. Antes de encerrar, preciso pedir o uso da sua atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que vêm por aí. Histórias cheias de reviravoltas e emoção. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.